Bom dia, paz do Senhor. Nós estamos iniciando mais um devocional aqui neste canal. E hoje eu gostaria de refletir com vocês em Provérbios, capítulo 3, versículo 5, que diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Nós ouvimos muito falar sobre confiar no Senhor e muitas vezes nós achamos que confiamos em Deus, mas na verdade nós não estamos confiando da forma que deveríamos. Quando a gente se preocupa, o ato de se preocupar já se concretiza ali uma desconfiança, né? Já mostra que a nossa confiança não é completa. Porque se nós verdadeiramente confiássemos no cuidado de Deus para as nossas vidas, na bondade de Deus conosco, nós não nos preocuparíamos. Mas a gente se preocupa porque nós pensamos que certas coisas, como eu posso dizer, dependem de nós, sabe? Aquele pensamento de se eu não fizer, ninguém faz. Se eu não colocar a mão, ninguém coloca. Se eu não me arriscar, ninguém vai se arriscar por mim. Sabe, essa mania que nós temos de pegar todas as responsabilidades que nós vemos, tudo aquilo que a gente vê que está para fazer e colocar sobre as nossas costas. Tornar aquilo uma responsabilidade nossa, ainda que aquilo exceda a nossa capacidade de suportação. E aí a gente fica querendo dar conta do mundo e a gente se sente sobrecarregado, justamente porque nós estamos pegando uma carga que não é para nós e colocando sobre os nossos ombros, porque a gente não confia que Deus cuida de nós. Algumas coisas, elas estão no nosso alcance e nós que precisamos fazer. E aí a gente pega, a gente faz, mas certas coisas que nós tomamos por responsabilidade não são para nós. A maioria das coisas que nós tomamos como uma responsabilidade, elas não são para nós. E nós enxergamos isso a partir do momento que nós nos sobrecarregamos. Porque o Senhor não nos chamou para viver uma vida sobrecarregados, afadigados. Pelo contrário, ele fala: tomai de mim, né, o meu jugo que é suave, o meu fardo que é leve. Então Jesus, o tempo todo, ele nos mostra um verdadeiro interesse de que nós vivamos uma vida em paz, de que nós vivamos uma vida totalmente plena. O problema é que nós queremos que tudo isso aconteça na força do nosso próprio braço. Nós estamos com o mundo espiritual ao nosso redor, mas os nossos olhos carnais não conseguem enxergar isso. E aí a gente fica vendo apenas aquilo que é terreno e a vida começa a parecer não fazer sentido, sabe? Porque os planos mudam, as respostas demoram, o caminho parece incerto porque a gente está tentando enxergar os planos de Deus com os nossos olhos carnais. Nós estamos procurando respostas com os nossos ouvidos carnais. Nós estamos tentando encontrar um caminho com os nossos pés carnais. E aí nessas horas a tendência é tentar controlar tudo, buscar a resposta imediata. Mas esse versículo que nós lemos, ele nos convida a algo diferente, é confiar, mesmo sem entender. Porque confiar em Deus não significa a gente ignorar a realidade, significa nós reconhecermos que Deus está no controle de todas as coisas, ainda que elas pareçam fora do nosso controle, ainda que elas pareçam impossíveis. Porque o versículo ele vai nos instruir e não se apoie em seu próprio entendimento. Por quê? Porque o nosso entendimento, por mais que ele seja grande, por mais que nós nos esforcemos, o nosso entendimento ele é limitado.
Os olhos do Senhor já viram aquilo que você não viu. Os ouvidos de Deus escutaram conversas que você não escutou. As mãos de Deus já estão em lugares que você neste momento não pode alcançar. Então nós precisamos escolher acreditar que existe um propósito maior em tudo que nós passamos, mesmo quando o nosso futuro, mesmo quando o caminho ainda não está claro para nós. E isso é um exercício diário de entrega. Eu sempre digo aqui que o nosso relacionamento com Deus, ele é algo diário, ele é uma construção. Então é um exercício diário de entrega à confiança em Deus. Nós precisamos abrir mão da nossa ansiedade e descansar na certeza de que nós não estamos caminhando sozinhos. E descansar na certeza de que tudo que nós passamos, por pior que pareça ser, ainda tem um propósito. Sabe, então que hoje nós possamos refletir. Será que existe algo que nós estamos tentando controlar sozinhos, que nós estamos tentando fazer com as nossas próprias mãos? E se você entregasse isso a Deus hoje, entregasse essa preocupação, entregasse essa desconfiança e desse lugar à confiança verdadeira no Senhor, a alegria plena de quem tem a paz que excede todo entendimento. Então, este versículo ele é muito profundo. Confie no Senhor de todo o seu coração. Não é apenas pela metade, sabe? Muitas vezes a gente quer acreditar, a gente quer confiar, mas nosso coração nos puxa para longe da confiança. A gente desconfia, a gente quer fazer sozinho. Mas a palavra de hoje é essa: confie no Senhor de todo o teu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Porque o nosso entendimento, queridos, é algo passageiro. É como aquela palavra de que a pessoa sábia, ela constrói a casa sobre uma rocha. Vem o vento, vem a tempestade, a casa continua intacta. Mas aqueles que não confiam em Deus são como pessoas que constroem sua casa na areia. Vem a chuva, vem o vento, a casa é levada. O nosso entendimento ele é algo superficial. Então, se nós tentarmos plantar a nossa confiança no nosso entendimento, plantar as nossas estratégias no nosso entendimento, nós ficaremos decepcionados. Mas a partir do momento que nós depositamos tudo isso em Deus, nós não sairemos decepcionados. Amém? Vou orar com você. Senhor, meu Deus, meu Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te agradecemos, meu Deus, pela oportunidade de estar aqui mais uma vez. Nós te pedimos perdão, Senhor, por todas as vezes que nós tentamos tirar a situação do teu controle para fazer do nosso jeito. Nós reconhecemos, Pai, que nem sempre nós entendemos os teus caminhos, mas nos ajuda, meu Deus, a confiar mais em Ti do que nas nossas próprias certezas, meu Pai. Acalma o nosso coração e nos ensina, meu Deus, a ouvir a Tua voz e entender a direção. E mais, meu Pai, do que entender, que nós possamos confiar, descansar na Tua direção. Em nome de Jesus, amém. Se esse devocional falou com você de alguma forma, curte, comenta, compartilha. Se inscreve no canal. Um beijo, até o próximo vídeo e tchau!